A gente vai começar, então, agora a mesa sobre a lírica brasileira e as suas relações com 1968. Antes, eu vou fazer uma breve introdução aí dos nossos objetivos quando a gente organizou esse seminário, e aí eu vou já introduzir as comunicações. O simpósio, o que tem 68 anos sobre nós, nasceu da percepção de que as ações do pensamento estão embaixo. Diante da urgência dos tempos, a organização de um simpósio soa acanhada. Porém, um teimoso e obscuro grupo da pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP insiste em afirmar o contrário. O chamado iminente à ação não dispensa reflexão crítica, reunindo esforços de professores e alunos empenhados em retomar os acontecimentos de 68 com vistas ao entendimento do presente. A empreitada fica entre o bem-intencionado e o amalucado. Sem desconhecer o pouco interesse que um debate como esse gera, ainda assim é necessário se opor a certa visão corrente de que a prática política e intelectual andam separadas. Apesar de os assuntos ligados à ditadura militar retornarem à ordem do dia, não se trata de insistir meramente em sua reposição, como se o presente repetisse o passado, mas contribuir para uma reflexão que circunscreva o problema. O que esse conjunto de manifestações culturais apresenta sobre aquele momento e o que esse conjunto tem a dizer sobre o nosso presente, nesse sentido, vale a pena indagar o teor de verdade dessas manifestações artísticas do período. Então, daremos início aí à mesa de lírica brasileira. E eu passo a palavra para a Fátima. Eu passo a palavra para a Fátima, que vai falar sobre o impacto de 68 na produção de Carlos Drummond de Andrade. Bom dia. Agradecer o convite, é sempre legal ter um espaço para poder dialogar e também enfrentar os problemas, Então, eu vou começar a minha exposição, que não é assim tão ampla como o título parece, como é que sai, Eu gostaria de começar a minha exposição lendo trechos de uma crônica do Drummond, publicada no Correio da Manhã, em 13 de 12 de 68, intitulada Baixou o Espírito de Natal. De repente, baixam os anjos. O Espírito de Natal tomou conta do Brasil. Aí, agora, em forma de parágrafos, o Esquadrão da Morte, sucursal de São Paulo, avisa aos interessados durante o período de envelhecimento cristão: não executaremos nenhum marginal, eles também merecem comer suas castanhas. O Esquadrão da Morte, que opera no estado do Rio, com maiores responsabilidades, em homenagem ao nascimento de Salvador do Mundo, reduz a 2 fuzilamentos por semana sua produção habitual, que era de 7. A inviolabilidade dos mandatos parlamentares será mantida durante o Natal e até mesmo durante janeiro, pois os bons sentimentos duram pelo menos um mês. Fica expressamente estabelecido que nesta fase de amor e respeito à pessoa humana, os índios submetidos a trabalho forçado em Roraima não serão marcados a ferro e brasa. Os que já o tenham sido receberão pedidos de desculpas e um olhinho esparadrapo.
Mudança radical na programação dos cinemas. Durante a Semana do Cristo, não se exibirá nenhum filme que tenha mais de 5 trucidamentos a machado e 3 cenas de violência sexual em orfanatos. O presidente Costa e Silva, admitindo pela primeira vez que, embora seja ótimo o governo, a equipe governamental tem pontos fracos, oferecerá embaixadas em 2 ou 3 de seus ministros como presente de Natal aos referidos e ao povo brasileiro. A crônica explicitamente irônica foi escrita à maneira de decreto-lei, com o desdobramento do artigo e parágrafos que mostram que a violação dos direitos humanos era norma e a violência praticada pelos aparelhos de Estado já vigoravam desde o golpe de 64. Entretanto, às vésperas do Natal, na mesma noite em que a crônica foi publicada, o ato institucional número 5 e o ato suplementar número 38 foram promulgados, este último com o Congresso em recesso indefinido e a cassação de mandatos, o fechamento do Congresso e o uso desenfreado do aparelho repressivo do Estado passaram a ser norma, conforme o Skidmore aponta no livro dele Brasil, de Castelo. Em outra fala do poeta, essa registrada no Observador do Escritório, em 14/12, ele lamenta a situação criada pela promulgação mais simples, dizer: minhas mais antigas lembranças políticas, remontando à infância, giram em torno do patriênio presidencial do Marechal Hermes, em que o estado de sítio suspendeu as liberdades do cidadão, governadores de estado foram depostos, jornalistas de oposição presos, o navio satélite despejando corpos no mar, a Bahia bombardeada. Quase 60 anos depois, o governo de outro marechal, na minha velhice, golpeia a Constituição que ele mesmo mandou fazer e suprime por um ato institucional todos os direitos e garantias individuais e sociais. E começam as prisões, a suspensão de jornais, a censura e imprensa. Assisto com tristeza à repetição do fenômeno político crônico da vida pública brasileira. Depois de tantos anos em que a violência oficial, o desprezo às normas éticas e jurídicas se manifestaram de maneira contundente em crises repetidas e nunca assimiladas como lição, renuncio à esperança de ver meu país funcionando sob um regime de legalidade e tolerância. Feliz Natal. Os excertos selecionados evidenciam o repúdio do cronista a mais um período de cerceamento dos direitos democráticos, assim como expõe a decepção diante de mais uma derrota coletiva. O exercício como cronista revela um Drummond mergulhado no cotidiano, envolvido com os conteúdos profissionais e atento às mudanças e aos conflitos nacionais e internacionais. Muito embora não se possa comparar o material das crônicas com os dos poemas, sem que se faça uma mediação, percebe-se que elas ofereciam um espaço para um primeiro contato com a matéria do cotidiano, de cujo conteúdo o poeta poderia posteriormente extrair pontos cruciais para voos mais longos e mergulhos mais profundos que se traduziriam em outra linguagem, em poesia. Entretanto, os rumos de sua poesia não são tão lineares e muitos o acusaram de demissionário, indagando o que havia sido feito com o poeta combativo das décadas anteriores. Onde estava o poeta social do sentimento do mundo e de a voz do povo? Crítica que também já havia recebido quando publicara em 51 Claro Enigma, acusado de ter retomado os modelos clássicos e abandonado a praça de convites. Porém, estudos como os do professor Wagner Camilo mostram que tanto o pessimismo quanto a retomada do formalismo de Claro Enigma estão ligados a certas especificidades do contexto político e estético dos anos 40 e 50, e que a reapropriação do mundiano no legado clássico nada tem de
regressiva ou restauradora, como se costuma supor. Além disso, continua o crítico, a frustração do projeto lírico participante dos anos 40 e o pessimismo social dominante na obra são vistos como decorrência do radicalismo ideológico do Partido Comunista no pós-guerra, que levaria à imposição do realismo socialista como padrão artístico a ser secularizado. Em estudo recente, no qual esquadrinha a influência da mineração na obra do poeta, o professor José Miguel Wisnik traz elementos novos a essa questão, ajudando a rever com suas análises este aparente desligamento do poeta das questões sociais, principalmente quando ele associa sua análise do poema Máquina do Mundo à instalação da Companhia Vale do Rio em Itaúna e à luta do poeta contra a destruição do Cauê. O poema foi gestado à época da criação da siderúrgica, e o crítico aponta em sua análise como as questões locais estavam ligadas às mundiais, assim como as questões da subjetividade lírica associavam-se às tensões criadas pela prepotência do capitalismo, que em sua nova fase tornou todos os espaços da natureza em espaços de exploração e submeteu a população local a sua tirania. O crítico, ao analisar os versos em que há uma enumeração de coisas ofertadas ao sujeito lírico pela máquina do mundo, diz: a análise e a interpretação apostam aqui numa cadeia impotente em que todos os elementos se conjugam e se precipitam, multiplicados sob o regime da técnica, até desembocarem no sono rancoroso dos olheiros. Não se trata, a meu ver, de uma enumeração abstrata e genérica, mas de uma visão articulada e nítida de um universal concreto, captado em voo rasante até o coração mineral da Terra. A tecnosciência contemporânea e os dispositivos de dominação e exploração do mundo agindo sobre todas as esferas objetivas e subjetivas da existência. E quando analisa as várias acepções assumidas pela palavra máquina, ele revela que a máquina concreta do capitalismo não matou a máquina poética, e que a recusa do sujeito lírico de se apropriar da totalidade metafísica aumentou o poder técnico do poeta, apesar de redimensionar a força do sujeito, que sabe umas coisas. Assim sendo, a inserção da nova ordem mundial na lógica da realidade local redimensiona o poder do mundo e do sujeito lírico e faz com que se olhe os livros subsequentes de maneira a se considerar essa nova conjugação de forças, haja vista que a tensão entre eu e o mundo estiveram sempre presentes em sua poesia. Os livros dos quais me ocupo são da década de 60 e o início da década de 70, a saber, Missão de Coisas, que é de 1962, A Falta que Ama, de 1968, originalmente publicado junto com o 80, e As Impurezas do Branco, de 1973. Além deles, Drummond publicou, nesse período, a Antologia Poética, de 1962, e Menino Antigo, 82, de 1973. Situo os livros na década de 60, tendo em vista a periodização feita por Jameson em artigo intitulado Periodizando os anos 60. Tomo emprestada a delimitação feita por ele por entender que sua abordagem abarca aspectos do contexto histórico que iluminam a poesia drumondiana daquele período. Valendo-se de vários níveis de transformação histórica ocorridos no primeiro mundo, Jameson citou os começos do que viria a ser chamado de anos 60 no terceiro mundo, como um grande movimento de descolonização da África inglesa e francesa, no final dos anos 50, e fixa seu fim em torno de 72, 74, com um declínio da influência terceiro-mundista na Europa e nos Estados Unidos, e com um processo de militarização
dos regimes da América Latina depois do golpe do Chile em 73. Grosso modo, mas bem grosso modo mesmo, ele estabelece esses limites tendo em vista as transformações em diversos níveis, filosófico, político, cultural e econômico, que ocorreram no primeiro mundo por influência do terceiro mundo. São transformações ambíguas e paradoxais, porque, ao mesmo tempo que buscavam libertação, engendravam novas formas de exploração, de alienação e de opressão. Se, por um lado, novos sujeitos históricos surgiram, novas formas de se fazer política foram criadas, as questões identitárias, pulverizadas em grupos cada vez menores, se sobrepuseram a lutas de classes e mataram a possibilidade da existência dos sujeitos históricos atuantes. Associado a isso, o advento da cultura de massa engessou os princípios libertadores do modernismo e fez explodir o bombardeio de informações do círculo linguístico, agora transformado em imagem esvaziada de sentido. Diante desse quadro, percebe-se na composição dos 3 livros que pertencem à década de 60 um movimento no qual Drummond enfrenta a dissolução da linguagem verbal, inição de coisas, o cuidado com a linguagem e a tentativa de ressignificar as palavras, retirando delas o sentido aparente e buscando inseri-las em contexto histórico que leve em conta um novo entendimento do mundo, do país, é um esforço de preservar o mastro poético, fazendo com que ele ainda mantenha o exercício de revelação do mundo e de construção de conhecimento. Nesse sentido, o cuidar da palavra é ainda tentar impedir o esvaziamento do círculo enquanto unidade de representação e sentido do mundo. Lição de coisas busca renovar o olhar do poeta, tendo em vista o exercício que nasce da aprendizagem oferecida pelo mundo sensível e pelas vivências, o que imprime aos poemas do livro um caráter de poesia meditativa e reflexiva. A aplicação das experiências vividas serve de matéria para o exercício reflexivo que resultará em constituição da memória. Em linhas gerais, o livro estrutura-se em 10 sessões, das quais gostaria de destacar brevemente as seguintes. As sessões são origem, memória, ato, lavra, companhia, cidade, ser, mundo, palavra e 4 poemas. Eu vou falar muito brevemente de umas 4. A primeira, que é origem, é constituída de um único poema, a palavra da terra, subdividido em 6 partes e que apresenta um movimento de ir e vir do sujeito lírico que ora se concentra naquilo que historicamente é universal a todos os homens, ora retoma questões relacionadas à história particular do sujeito lírico, aqui confundindo-se com a história pessoal de Carlos Drummond de Andrade. Ora toca questões ligadas à identidade nacional e ao Brasil, ora aborda a linguagem, a palavra e sua capacidade ou não de traduzir as coisas. Na segunda sessão, memória, reúne 6 poemas cujos aspectos autobiográficos estão presentes sob a máscara do outro. O mundo visto de fora é espetáculo a ser apresentado em suas peculiaridades mais provizinhas. Nada de inquietante está presente no olhar do adulto que narra as impressões do menino, que, no entanto, espanta-se com o mundo no qual está inserido, muito embora não saiba como se desvencilhar dele. Por isso, apresenta-nos como espetáculo. Essa sessão aproxima-se em todos os aspectos de 81, dando a impressão de ele ser um prenúncio. Os poemas são narrativos e contam por intermédio dos outros quem é esse sujeito, de quem se vislumbra a biografia e quais sentimentos ele nutre em relação à matéria narrada. Como disse Antônio Cândido, esse sentimento do mundo configurado pelo espetáculo desses poemas dá a impressão de que o poeta inclui deliberadamente
si mesmo na trama do mundo como parte do espetáculo, vendo-se de fora para dentro. Aí eu pulei já para a oitava, que é a oitava sessão, que é Mundo, composta por 2 poemas, Vi Nascer Deus e A Bomba. E essa sessão insere o Brasil na ordem mundial e faz do nosso desenvolvimento uma das faces do mecanismo mundial de exploração. No primeiro é a ordem econômica do capital que viaja o mundo e insere o país no consumo de quinquilharias. Eu não vou ler o poema aqui nesse momento, fica um pouco abstrato. Enquanto mantém, né, a hierarquia da desigualdade. E no segundo, que é a bomba, é a face da mesma ordem econômica, mas agora vista por seu aspecto coercitivo violento, ameaçando o mundo com a bomba atômica. A nona sessão, Palavra, explora o caráter alegórico da palavra e revela a precariedade da linguagem como matéria de constituição do sujeito. Ele também precário, composta por 2 poemas, isso é aqui em F. Essa sessão explora a arbitrariedade do signo e da forma que podem estabelecer relações das mais variadas possíveis e por isso expõe a precariedade do sistema linguístico e, consequentemente, do próprio homem. Porém, falíveis sabem-se melhor, não se iludem, redimensionam o alcance da representação sem buscar uma totalidade inexistente. Por último, a 10ª sessão, intitulada 4 poemas e inserida posteriormente no livro, em 1967, reúne poemas que não possuem nenhuma relação temática, a não ser pelo fato de ressaltar o desejo do sujeito de nutrir-se das coisas corriqueiras e cotidianas, como, por exemplo, na música barata, ou desse mesmo cotidiano ser a matéria com a qual se constitui a memória em cerâmica, ou a ação em cadeia de descoberta, figurar os atos do cotidiano e sua reciprocidade, para finalizar uma continuação no qual o cotidiano surge desestabilizado pela ausência da ordem. Como foi apontado anteriormente, lição de coisas é o percurso de um aprendizado que não se esgota nas coisas sobre as quais se produz o sujeito único, mas que apontam como elas compuseram suas experiências e se constituíram em memória. Seja uma memória positiva ou negativa, há no livro uma luta subjetiva que tenta manter precariamente um projeto de utopia. Projeto que se dissipa no livro seguinte, A Falta que Ama, de 1968. Cuja reflexão é de ausências pulsantes. Além disso, a melancolia invade muitos dos poemas em que o sujeito lírico, muitas vezes identificando-se como sendo o próprio poeta, anuncia o seu fim. No poema Falta Pouco, ele diz assim: falta pouco para acabar o uso desta mesa pela manhã, o hábito de chegar à janela da esquerda aberta sobre os jogadores de roupa. Falta pouco para acabar a própria obrigação de roupa, a obrigação de fazer a barba, a consulta dos sonados, a conversa com amigos pelo telefone. E aí continua. Ou afirma a impossibilidade de compartilhar o que sabe em Cantileiro na Prévia. Também vou ler só um trechinho. Dom, o que sabe agora não diz, sabe para si, sabe por si só, sabe só, sem som. O poeta parece não ter mais que o seu esforço pode alcançar o outro, apesar de continuar tentando ou não se importando com um retorno. Tá? Eu acho que está ok.
Em outros poemas, o esforço para impedir o esvaziamento do signo linguístico aparece pela ausência, ou seja, não só o sujeito lírico, em muitos poemas, sai de cena, como também os recursos poéticos são usados com parcimônia. Assim, parece que há uma quebra de referência que vai desde a recusa em se servir dos recursos expressivos da poesia até ao esvaziamento do signo linguístico. Em muitos momentos, essa quebra de protocolo, digamos assim, faz surgir poemas em que o recurso é servir-se da linguagem unificável para escancarar a unificação do sujeito. O resultado é uma enumeração de acontecimentos sucessivos que geram uma lista interminável de acontecimentos aleatórios que impedem a comunicação. É o caso do poema A Torre Sem Degraus, o último poema do livro A Falta que Ama, que é gigantesco, certo? Eu vou ler um trechinho só para vocês terem uma ideia, porque aí eu não escrevo tanto. Mas ele começa assim, eu vou ler, sei lá, até o 12º, tá bom? Tá? Porque é uma torre sem degraus. No térreo se arrastam possuidores de coisas recoisificadas. No primeiro andar vivem depositários de pequenas convicções, mirando-as e mirando-as como meios de contato. No segundo andar vivem negadores de pequenas convicções, pequeninos eles mesmos. No terceiro, Tlas, a noite que morcegos. No quarto, no sétimo, vivem amorosos sem amor e samorio. No quinto, alguém semeou de pregos, dentes de fera, cacos de espelho, a pista encerrada para o baile de habitantes de 1848. No sexto, rumina-se política, na certeza e esperança de que a ordem precisa mudar, deve mudar, há de mudar, contando que não se voa um alfinete para isso. No oitavo, ao abandono, 255 cartas registradas, não abertas, selam o mistério da expedição designada que o ímpios não fica. No nono, cochilam filósofos observados por apoftegmas que não chegam a conclusão plausível. No 10º, o rei instala seu gabinete secreto e esconde a coroa de Filosópsis na terrena. No 11º, namoram virgens contidas em cintos de castidade. No 12º, o aquário de peixes fosforescentes ilumina no teto a cultura de um século de nascença. Atenção, 13º, no 24º baixarás 23 horas um pelotão para ocupar de fritar a roupa suja de esses depositários. E por aí vai, tá? Até infinitamente ele para no 43º, no 44º, no último, infinitamente. Então, as marcas da enunciação e da linguagem referencial típicas da comunicação são empregadas dentro de uma estrutura metafórica que antes conotava a comunicação, a torre, para conotar a incomunicabilidade. A subjetividade desaparece e a torre de Babel moderna reproduz infinitamente a completude. Nesse sentido, fica explícito a impossibilidade ou o desejo deliberado de manter-se incomunicável e não falado. Fato significativo, tendo em vista que o livro foi publicado em 1968. O livro As Empresas do Branco, que é o próximo, possui características diversas da encontrada no livro anterior. Apesar de ser também um livro composto por poemas desiguais, parece, no entanto, que a memória, se impossibilitada pelo momento presente, surge figurada ou de um vir a ser que está sendo elaborado ou como uma loucura que deve ser utopia.
Além disso, é um livro de constatação das perdas e de balanço, como apontou a professora doutora Bettina Bischoff em um seminário recentemente apresentado aqui, que foi o Simpósio na América Latina de 60 e 70. Ela também fala isso no pós-fácil da edição das empresas do Grêmio, dessa nova edição. O balanço envolve o projeto modernista e a inviabilidade da sua continuidade em tempos de apropriação pelo mercado de todas as formas revolucionárias que esse movimento representou. Além disso, em alguns poemas, como August, como Ação ou Dia Mundo, 24 horas de informação na vida, o jornal, intensifica-se o vocabulário da publicidade e enfraquece-se a capacidade simbólica da palavra política. E aí agora eu vou citar o professor Wisnik nessa obra que ele acabou de publicar, que já foi citada aqui, que diz o seguinte desse trecho: a colagem de fragmentos emitidos por agências de notícias é exatamente o diálogo 24 horas de informação, emitidos por agências de notícias, desgarrada no ritmo intensivo da vida social, turbinada pela comunicação de massas, atesta por si só o deslocamento, se não a inoperância, da intervenção de tipo quase tecnológica que o poeta sustentava sobre o mundo. Em outras palavras, a invocação do sujeito ao mundo perde algo de sua força diante do poder avassalador do mundo propriamente dito, que vai se tornando ostensivamente o império das coisas, simultaneizado pela ação das mídias e da propaganda. Há mais de 50 anos, o esforço de abafar o poder criativo e transformador da atividade política houve em curso, e é por isso nessa fala que eu recebo a minha comunicação. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai falar sobre os influxos do golpe na lírica contemporânea, das polêmicas estéticas e pluralidades esvaziadas. Bom dia pessoal. Agradeço o convite, amigos aí. Quando você me chamou para participar, falou, bom, você estudou poesia, você tem alguma coisa a dizer sobre 68? Acho que é uma pessoa que pensa minimamente, o contemporâneo, que é o lugar de estudo, deve pensar nesses frutos do que foi o golpe. E, no primeiro momento, tentei fazer um panorama pensar o que aconteceu com o golpe até agora, que era um contemporâneo, e depois percebi que era muito ambicioso, no sentido de que era muita coisa, Então eu tentei dar uma pincelada e acabei fazendo um texto bastante informal mas que tenta pensar, responder essa pergunta: o que 68 tem sobre nós, o que diz respeito à poesia que se faz hoje, o que se fez, e qualquer encaminhamento da língua nesse sentido. Por isso a ideia de influxo, que pincelada nesse período todo, e o próprio subtítulo, de alguma forma, ele vai indicar um pouco o posicionamento do texto, Então havia certas polêmicas estéticas num dado momento, havia estéticas, e depois a pluralidade esvaziada, ela vai também direcionar um pouco para o lugar do contemporâneo que se respeita a responder essa perspectiva. Para começar, para abrir, eu vi o banner do evento que tinha um gilete,
social. Eu achei um poema que eu acho que está dialogando um pouco com essa imagem. Diz assim, que é do Nicholas Berg, de 1979. Cortei as unhas com tesouras, cortei os dedos com facas, cortei a mão com um machado. A Gillette reclamou: onde é que eu vou entrar nessa brincadeira? Então, uma coisa aparentemente bem humorada, na verdade, revela um lugar de violência bem sério. Não existe literatura sem leitores. Sem essa instância de interlocução, a arte se esvazia de sentido. A crise de esvaziamento da lírica na contemporaneidade está diretamente ligada a um contexto em que são ínfimos os que leem qualquer tipo de coisa. Quando se trata de poesia, acirra-se a relação de leitores, bem como proficientes para tal. Aqui não se trata de analisar apenas a chave que problematiza a questão da leitura no país, porém contextualizá-la no sentido de entender o que aconteceu na conjuntura do país após os anos de chumbo da ditadura militar, que censurou, oprimiu e cerceou o direito ao pensamento, até chegarmos, por exemplo, no estado de São Paulo, com mais de 20 anos do governo do PSDB, que sucateou ainda mais a educação, com má remuneração dos professores, péssimas condições de trabalho, fechamento de escolas. Às vezes o óbvio precisa ser dito: sem investimento em educação, expira a poesia. As eleições de 2018 colaboraram para um olhar ainda mais pessimista para a constituição de leitores minimamente críticos e proficientes a este gênero. Pensando em nosso lugar de fala, a eleição do militar paraquedista ao cargo máximo da República é um reflexo do que 68 tem a dizer sobre nós. Uma chacota brasileira, uma afronta ao ser pensante que em números democráticos se mostrou minoria, já nessa estatística da corrida presidencial, tal qual se mostra a minoria na leitura de poesia, até na própria academia, em que a quantidade de pesquisa do gênero é diminuída. Se o ato institucional número 5 era um fenômeno histórico, cujas reflexões contemporâneas conscientes se davam a partir de uma máxima, lembrar para não esquecer, no sentido de refutar os seus fundamentos totalitários como uma mácula de nossa história, o presente se faz assustador em vários aspectos. Haja vista quando no processo de impeachment da presidenta Dilma, em abril de 2016, o então deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, vocifera que o coronel reformado Carlos Brilhante Ustra é um herói brasileiro. Ustra, que morreu aos 83 anos em 2015, foi reconhecido na primeira instância da justiça como um torturador do período da ditadura militar. 2 anos depois, aquilo que seria um crime de apologia à violência e à tortura torna-se atributo eleitoreiro à faixa presidencial. O desenvolvimento da indústria e da máquina substituem o lugar da memória. O ser fragmentado e maquinizado desde os influxos mais ferrenhos da urbanização e automação dos anos iniciais do século XX avalizou e gerou recepção popular desse discurso, no mínimo fascista, distribuído grátis pelas fake news nas redes sociais e imprensa em geral. O surgimento de movimentos como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizado em junho de 64 por setores conservadores da sociedade, protestava contra a suposta ameaça comunista, traduzida pela mínima manifestação popular de reflexão sobre o seu lugar. História essa que se repetiu e ganhou força nos últimos anos, reflorescendo nas ruas da cidade. Fora o fato de que o seu motor propulsor se somava a discursos que insanamente pediam o retorno da ditadura, entre outras verborragias animais. Dramaticamente, esses valores ecoaram em setores populares, em especial a classe média alienada, que bateu panelas na janela e cultuou um Deus pato amarelo inflável nas ruas do país. Tudo isso apoiado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo em ambas ocasiões históricas mencionadas. De um contexto ao outro, o cenário de leitores manteve-se péssimo, e a poesia circula em esferas restritas, apenas sobrevivendo em meios de uma minoria que tem acesso à educação, e diga-se que de passagem restrita ainda no ensino superior. Para quem pensa a ideia de Brasil, configura-se como uma parcela ínfima de pesquisadores e escritores da popularmente chamada bolha artística. Historicamente, os influxos do desenvolvimento da lírica no Brasil ganham uma atmosfera interessantíssima no começo do século XX, com a ressignificação dos princípios poéticos heróicos e iconoclastas do primeiro tempo modernista.
A sintonia com as vanguardas artísticas europeias vai embasar um movimento que tem sua importância materializada, primeiro entre os construtivistas no Brasil, em particular no período após a Segunda Guerra Mundial, em que o oxímoro modernização conservadora será importado de Barrington Moore Jr. e adaptada para a realidade brasileira por Florestan Fernandes. Processo esse que aponta para a passagem de uma sociedade agrícola para outra industrial, que acontece de modos diferentes em cada país, porém, que revela a maneira com que as estruturas de poder são mantidas. No final dos anos 50, o Brasil vive um estado eufórico, com a economia aquecida, industrialização, desenvolvimentismo. Todas as frentes de cultura levadas a cabo, juntamente com a ideia de justiça social, eleições livres, lutas no campo e na cidade. A inauguração de Brasília traz um país mais rico e mais justo. Porém, permanece a contradição entre o horizonte vanguardista e sua alienação em relação à condição do povo miserável e a realidade social. Em 50, os poetas concretos acreditavam na modernização dos anos de Juscelino Kubitschek e seu desenvolvimentismo. Achavam-se os operários da poesia, que superavam o subjetivismo individualista em nome da fé no progresso técnico, utilizando técnicas de apropriação dos espaços em branco de página e a ruptura da sintaxe tradicional. Após os anos 50 e 60, junto às teorias da poesia concreta, o chamado cerebralismo intelectual, a passagem dos 60 para os 70 num lugar um grupo de jovens artistas impraticados pela contracultura e um clima político complexo. Cultura pop, o tropicalismo e a arte performática dos happenings vão embasar a produção da lírica do período com escritores que matizam a realidade em oposição ao golpe. A partir da década de 60, sai de ser um modelo desenvolvimentista para a entrada de um modo ditatorial, uma época de intensa urbanização, constituição da indústria e infraestrutura, milagre econômico. Surgem no país os bens de consumo duráveis, maior PIB, maior migração do campo para a cidade. Milagre econômico veio junto com a repressão política. Salários começaram a se achatar em termos da maior concentração de renda e em números mundiais atingiu o topo da cadeia. A crítica de arte em geral dividiu o discurso artístico. De um lado, no vazio das existências pessoais e nas concepções engajadas, que de alguma forma eram faces da mesma moeda. Todavia, louva-se o ponto de vista da resistência como um fenômeno histórico a ser relembrado contado enquanto história que sustenta qualquer pensamento artístico. Desde 1964, no comício de reformas de base da Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, a Assembleia dos mais de 2.000 trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos exigindo a destituição do ministro da Marinha e o show Opinião, que estreia no Rio de Janeiro e apresenta figuras como Nara Leão, Zequete e João do Vale, uma das primeiras manifestações artísticas de denúncia à ditadura. A música podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, porque eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não. Em 1966, no Festival da Música da TV Record, dividem o prêmio a banda do Chico Buarque, disparada de Geraldo Vandré. No Rio de Janeiro, o Grupo Opinião monta espetáculos com o texto de Diogo Paulo Viana Filho e Ferreira Goulart. E o título provocativo, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Morre. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, encenado em São Paulo, com trilha de Chico Buarque. Congresso da UNE, realizado no porão da Igreja de São Francisco de Assis. Em Belo Horizonte, completo clima de clandestinidade. Em 67, Che Guevara é morto na Bolívia e Plínio Marcos encena a peça A Navalha na Cara. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, é encenado no Teatro Oficina, com direção de José Celso Martinez Correia. E o Glauber Rocha estreia longa Terra em Câncer. A canção Alegria, Alegria de Caetano Veloso e do Digno Parque de Gilberto Gil são premiadas no Festival da TV Record e abrem espaço para o que seria as bases do movimento tropicalista. Além disso, destaca-se a letra da canção Roda Viva, do Chico Buarque, como uma das questões que deflagram no centro das atenções. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Em 1968, ocorre o assassinato de Martin Luther King. O disco Tropical é lançado e torna-se o principal manifesto do movimento tropicalista. Em Paris, os estudantes tomam a Sorbonne e enfrentam a polícia. Operários em greve ocupam fábricas. Protestos de estudantes agitam diversos países com a seguinte máxima: sejamos realistas, eles
desejamos o impossível. Em março do mesmo ano, o estudante Edson Luiz é morto pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, e em junho ocorre a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que se configura a maior manifestação de protesto ocorrido no país desde o golpe militar de 64. Surgem as greves de operários, que ocorrem na cidade de Contagem, em Minas Gerais, Osasco, em São Paulo. Em julho, ocorre a agressão aos atores da peça Roda Viva, em São Paulo. E, em seguida, o teatro é depredado por membros do Comando de Caça aos Comunistas do CCC. Em setembro do mesmo ano, Geraldo Vandré empolga o Maracanãzinho, interpretando a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, no 3º Festival Internacional da Canção. Em outubro, acontece o conflito na Rua Maria Antônio, opondo os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP à Universidade do Mackenzie, estes com apoio ao Comando de Caça aos Comunistas. Em 13 de dezembro, o governo baixa o AI-5, suspende o habeas corpus e determina que o Congresso pode ser fechado pelo presidente da República. Promulgado sem previsão de prazo de vigência, momento em que se aumenta a censura aos meios de comunicação e a arte se estabelecerá sobre algumas peculiaridades históricas. A concepção de poesia política lida pelo prisma do déficit qualitativo aparece já em 79. Então é a partir daí nós vamos ter todo um conjunto de poetas vinculados a vários aspectos, especialmente a geração de 70, a geração marginal, a geração mimeógrafa, uma série de questões, desde uma espécie de retomada da fragmentação e do fluxo, a fragmentação do sujeito, do fluxo do pensamento, da psicologia humana, que no fim dos contos dá uma certa aparência de inteligibilidade, mas que no fim das contas revela muito sobre esse lugar também crítico a uma circunstância do capital e do mundo totalitário. Pois bem, o Brasil da contradição se exemplifica no célebre vaticínio do último presidente militar, né, o general Figueiredo, no ano de 79. Quem for contra a abertura democrática, eu prendo e arrebento. A democracia no laço é tão contraditória como a fala do atual presidente eleito, quando então candidato à presidência da República. Menciona que no caso da derrota colocaria o resultado em suspeição. Em um dos últimos comícios antes das eleições, relincha que ia varrer seus inimigos do país. O intimidador slogan Brasil ame ou deixe, utilizado na propaganda do governo de Emílio Garrastazu Médici, impulsionado pela música Eu Te Amo, Meu Brasil, da dupla Longa e Ravela, reaparece na televisão aberta brasileira, logo após as eleições, acompanhando o hino nacional. O SBT de Silvio Santos ratifica a resposta sobre o que 68 tem a dizer sobre nós. O dono da emissora, que faz uso de uma concessão pública recebida durante o governo Figueiredo, se posiciona claramente favorável aos impulsos totalitários que reinaram no Brasil, um dos períodos mais complicados da nossa história recente. Não satisfeito, menos de uma semana depois do programa Telecom, campanha de arrecadação para crianças com deficiência, estratagema das empresas para desconto de impostos, o apresentador assediou sexualmente a cantora baiana Cláudia Leite, dizendo que não iria abraçá-la, pois ficaria excitado em público por conta de sua roupa e beleza. Que ela reflita também sobre sua participação em circunstâncias artísticas tendenciosas, como foi seu show no Réveillon de 2016 na Avenida Paulista, em São Paulo, ano da eleição do ex-prefeito João Dória do PSDB, em que a maioria dos artistas minimamente conscientes de seu lugar na história negaram o convite para participar e celebrar o ano bom da nova gestão. Cláudia Leite celebrou a entrada do ano sob o mecenato da prefeitura de Dória e a produtora privada Playcorp. Porém, um ano depois, logo após o surgimento do slogan Frankenstein e vitorioso Bolsodória, a cantora já sofre consequências ao vivo em rede nacional da emissora, que ratificou as eleições de seus contratantes. Entre Romero Britos e Claudinhas Leites, tenho a certeza, você já se pergunta nessa altura da apresentação, isso tem a ver com uma comunicação numa mesa de lírica. Com certeza a resposta é que esse olhar para a indústria cultural de massa revela que isso não tem nada, em absoluto, a ver com poesia. E onde está a poesia? Majoritariamente em dois lugares, na academia e na periferia. Dois lugares dignos de análise, porém, no cômputo geral, são ilhas distantes que se ligam por pontos controversos e polêmicos.
seja no Sarau do Binho, na Cooperifa, no Sarau do Binho, na Cooperifa do Sérgio Vaz, ou no sobrenome Liberdade do Librizante, a poesia pulsa religiosamente em encontros semanais que a cada ano recebe mais adeptos. Novos escritores e jovens interessados na poesia declamada nos microfones ou nos chamados slams, que são competições orais de versos e rimas. Jovens que anteriormente estavam nas drogas, no álcool e no crime, são positivamente levados a pensar nos versos e nas rimas, publicando seus livros e circulando os mesmos entre os pares. Existe até um selo que fortalece o movimento encabeçado por Tony C., que é o Lidera Rua, em que, inclusive, ele publica seus próprios livros, como é o caso do Hip Hop Está Morto, de 2012, e a biografia Sabotagem em Bom Lugar, sobre o importante rapper da cena periférica violentamente assassinado em 2003. Abre aspas. É a periferia ocupando a academia, fecha aspas. Publicação no perfil do Instagram do grupo Racionais MCs, em comemoração à escolha do álbum Sobrevivente no Inferno para a lista de obras obrigatórias do vestibular da Unicamp 2020. O curioso é pensar que a periferia já ocupou a academia faz tempo, do ponto de vista das preocupações temáticas daqueles que pensam e pensaram no Brasil. Não só a periferia do capitalismo, mas suas raízes, senzalas e casas grandes, de cortiço a cortiço, nas veredas e quebradas. Quando o músico KLJ, também do Racionais, publica em sua rede social que, abre aspas, o disco é uma aula de história, fecha aspas. E o poeta Sérgio Vaz ratifica também com outra publicação, dizendo que, abre aspas, o disco por si só já é uma universidade, fecha aspas. Alguns conceitos são colocados no que diz respeito a várias premissas básicas do conceito fundamental das coisas. O termo, entre aspas, ocupação, já pressupõe um lugar de tensionamento contrário. O estabelecimento de forças opostas que num dado momento se rompem por revolução. Já o termo aula pressupõe uma apropriação de um mecanismo interno à educação e à academia, utilizado fora do seu lugar de origem, em que a arte, no caso a letra de rap, substituiria a função didática da aula. E por fim, quando algo ganha o patamar de universidade, é como se cada faixa do álbum fosse uma faculdade suficiente para a formação do sujeito. Claro que essa é uma análise ao pé da letra, não leva em consideração o caráter hiperbólico dessas louvações, que inclusive merecem todo o respeito e tematizam o nosso debate. Porém, o que fica aos poucos no rodapé das sensações é que, inconscientemente, se trava uma batalha desnecessária entre o sarau da periferia e a academia. Haja visto os versos de um poema intitulado Menimilímetros, da escritora paulistana Luz Ribeiro, que publicou em 2003 o livro Eterno Contigo, poema dela. Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores das paredes natural tijolo baiano? Vocês citam os 6 filhos que dormem juntos? Vocês citam o geladinho que é bom só porque custa R$1? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam? Não citam, não escutam, só falam falácia. É o que vocês gostam mesmo, é do gourmet, da quebradinha, um sarau, um sambinho, uma coxinha. Mas entrar na casa do menino que sofre abuso de dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam os batuques dos peitos laje vista para o córrego. O seu corretor corrige, e a estrutura de maneirite, portanto, por oposição à ocupação, mas como uma consequente. Se 1968 ressoa ainda, os versos do poema, abre aspas, mas entrar na casa do menino que sofre de abuso de dia não cabe em suas linhas, fecha aspas, cria uma atmosfera de ineditismo na lírica e simplesmente desconsidera o que já existe desde a década de 60, por exemplo, no poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, né, o preço do feijão não cabe no poema. Nesse sentido, vivenciei uma cena, um sarau, em que o apresentador comenta um livro que circulava, com grande surpresa. Sua atenção girava em torno do fato de que as palavras se esparramavam num papel em branco com brincadeiras concretas. A obra em questão era Poesia para Encher a Laje, do escritor paulistano Renan Inquérito, publicado em 2016.
Imagino que, em inquérito, conheça o movimento da poesia concreta da década de 50 e 60 e use o recurso de estilo verbo, voto, visual conscientemente na composição do seu texto. A questão colocada é justamente o fato de ser apresentado como uma grande inovação da contemporaneidade no contexto do sarau da periferia. Outro exemplo ainda são os bonés vermelhos bordados em branco com a máxima literatura marginal da Undasul, uma marca de roupas, com loja própria no Grajaú, periferia de São Paulo, criada pelo escritor Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferrez. Imagino também que o escritor conhece um movimento chamado poesia marginal, surgido na década de 70 no país, e que se distingue em inúmeros aspectos do que se escreve hoje na periferia. Porém, muitos vestem um boné e literalmente encabeçam um movimento que desconsidera o fato de estar usando a nomenclatura de outro. Do boné ao disco de rap se vê uma tentativa profícua de movimentação cultural, desde o reflexo sobre a vivência no ambiente da miséria e da criminalidade, da substituição da arma e da droga pelo livro, pelo papel e a caneta. O que se perde, em alguma instância, é o valor literário, pois a aproximação, seja material ou ideológica das instâncias acadêmicas e da periferia, devem ser quebradas por ambas as partes. Se a academia consegue perceber os frutos do parco investimento em educação que reverberam numa consciência pouco crítica dos escritores para com seus escritos, os poetas da periferia sofrem com o não acesso ao mundo das possibilidades críticas que o mundo acadêmico tem a tecer sobre os estudos com percursos estéticos e históricos da teoria literária. Das polêmicas entre os concretos e os engajados, passamos dos acadêmicos aos periféricos. Seja qual for a querela, me parece que ao fim perdem ambos, e principalmente perde a poesia. Tem um final meio apocalíptico negativo, né? Mas de alguma forma, como se não tivesse nada bom na contemporaneidade, não é isso que eu quero dizer, mas é uma reflexão acerca de alguns aspectos, e aí desse recorte das polêmicas. Gente, agora a gente vai abrir espaço para o debate. Se alguém quiser fazer a primeira pergunta. A pergunta é principalmente para a Fátima, eu acho que eu posso responder, quem citou o poeta. Quando você estava falando dessa comunicabilidade, dessa suspeita de antigo na comunicabilidade, eventualmente o lado da luta cultural e primeiro como os itinerantes. Se você pudesse sentir a vontade de comunicar alguma coisa sobre os sentidos diferentes que essas comunidades têm. E aí, acho que você pode comentar também, e o Lucas, pensando no fato de você ter falado que a poesia do mundo se fecha também, dada a dominância linguística cultural, a meio que utilização da arte, como vocês olham para o fenômeno da poesia marginal dos Eu não sei se eu consigo responder isso para você assim, mas eu imagino que a apropriação da arte pela indústria cultural é que cria essa incomunicabilidade. Então, tem ainda aqui um trecho lá do livro da Wisnik, que ele fala de uma campanha que a Companhia Vale do Doce faz com uma pedra no meio do caminho, que agora eu não vou conseguir lembrar, mas que inverte, sabe, o verso, que era um verso assim, tão colado ao Drummond, tão identificado com ele. Então você vê assim o quanto que essa apropriação daquilo que é transformador pelo mercado acaba
acaba criando uma alienação e impedindo uma transformação. Eu acho que isso que é o incômodo do Drummond em vários momentos nesse período histórico. Tá? Agora eu não lembro mais o que você perguntou. Esqueci. Uma poesia marginal. A poesia marginal eu já acho que é outra coisa. Ela é uma poesia, é um instrumento de luta identitária. A de hoje. Nesse sentido de você usar. Dos anos 70. Dos anos 70. Dos anos 70, aí eu não vou me. Assim, não sei se agora eu consigo pensar. Tá? Eu não sei se um pouco essa pergunta levanta um pouco a ideia polêmica do Bolos de Campos do Schwartz, né? Não sei, talvez nesse sentido. Talvez a ideia pensando nos usuaristas versus os engajados. Seria nesse. De 70. Bom, há uma ideia de contracultura, né? Pensando que os livros feitos à mão não eram para ser vendidos. Mas o que eu acho que até extrapolando um pouco mais curioso é que quando foi lançado toda a poesia do Leminski pela Companhia das Letras, ele foi mais vendido. Então, essa circularidade que o próprio sistema vai se apropriar, né, dos fenômenos culturais como de contracultura, né, pensando na poesia de 70, é um pouco isso, né? Uma ideia dessa geração de meógrafo o cara eles faziam e divulgavam entre os pares. Isso, a gente está tendo acesso a coisas, por exemplo, da Cristina César agora, o pai dela manda para estudar e tal, enfim. Acho que nesse sentido você não tem, né? Sobretudo porque também eram todos da academia e circulavam entre eles, onde a vida se fazia interessante, todo mundo se matou. Enfim. Era isso? Ele passou a ter, né? Aí eu não sei também, pensar que se você não tem na arte uma espécie, hoje, né? Acho que a partir de 70, uma espécie de choque, você não consegue também refletir sobre as coisas, porque não sei, parece que a indústria cultural tomou conta da arte contemplativa, né? Da emoção, enfim, né? E a coisa imaginária de alguma forma vai tentar mexer com tudo isso. Questão do ar também, né? Se elas tinham sentidos diferentes ou não. Tem lá, acho que a vanguarda desse desenvolvimento, né? Que o lugar ele vai contar um pouco. Um pouco a partir de vocês, das perguntas e do que vocês falaram, pensando em relação à literatura periférica e assim por diante, tentando talvez pensar um pouco alto na pergunta, eu fico pensando o seguinte: bom, que as coisas estão inseridas e circulam no indústria cultural, é um dado material, desenvolvimento do capital, beleza, tá? Ao mesmo tempo, se nos anos 70 tem uma espécie de expansão da indústria cultural no país, ela é uma coisa que vai se formando, né, se coloca desde os anos 30 pelo menos. Às vezes, e assim, eu estou pensando um pouco na discussão que teve ontem na mesa sobre o texto do Roberto Schwartz, às vezes dá a impressão que em algumas discussões, não sei se eu entendi bem, eu queria que vocês comentassem isso, a redução a esse lugar da indústria cultural parece ser uma espécie de explicação
para impossibilidades, uma espécie de explicação para uma fragilidade da produção e assim por diante. Quase, eu sei que não é isso que vocês disseram, mas é comum ouvir alguma coisa que soa como: bom, isso é indústria cultural e, portanto, não diz absolutamente nada. Tá? Do ponto de vista da circulação, da mercadoria, dos livros, tá? Do bom e assim por diante, está dentro da indústria cultural. Mas eu fico me perguntando se é isso exatamente que impede e que diminui a produção, que torna a lírica mais fraca e assim por diante. Não sei, eu honestamente tenho um pouco de poesia, mas queria que vocês comentassem um pouco isso. Acho que é um pouco essa questão da indústria cultural. Em que medida vocês pensam que isso... Acho que deu para fazer Posso já, tá? Pode. Acho que tem a ver. Na fala de ontem também, eu lembrou Acho que você pode mudar a relação. na fala do Edu, no texto de Roberto, o Roberto valoriza bastante a fase anterior da ditadura em que cultura e política estavam propriamente atados pelo movimento contraditório da sociedade que levou a um engajamento polarizado dos intelectuais. Não por acaso, Cláudio Lima é um livro radical de engajamento, embora a política do momento tenha entendido como desistência, né? O raciocínio é assim. Então, o cultura político estavam intrinsecamente articulados a um movimento real e contraditório da sociedade. E o golpe tirou, derrotou, demorou e confinou a espaços muito circunscritos. Então, com relação à sua comunicação, Fátima, eu queria que você refletisse para nós um pouco essa dissociação flagrante na crônica cotidiana, que comenta, embora com muita brevidade, que se deu também, bem conduzido, mas que comenta os acontecimentos do dia como se o espaço do intelectual na atuação política fosse a folha de jornal e não a poesia. Pois existe um público seleto que já está desarticulado do movimento real da sociedade. E na sua fala, muito engajado, devesse ocupar um lugar nessa direção. Porque todas as diferenças que elas estão contraditórias, há uma tentativa clara de fazer a poesia voltar à vida. O problema é que tipo de vida que se propõe, né? E aí a indústria cultural, ela fica em um lugar menor, digamos. É claro que a indústria cultural se apossou de todas essas conquistas e deformou-as. A gente insiste demasiadamente nisso, talvez a gente não esteja direito. Não sei se eu consigo pensar assim no lado do sul, mas eu vou Você entendeu a formulação?
eu entendi. A crônica é explícita e a poesia é antipoética. Ela é assim, é o avesso daquilo que é o recurso da linguagem para revelar o mundo. Eu não sei se, quando eu falo revelar o mundo, assim, eu penso nesse poder que a palavra poética tem de trazer à luz aquilo que está encoberto, proibido, impossibilitado de vingar. Eu não sei, isso é uma coisa que eu preciso ainda muito estudar, se o Drummond queria fazer isso naquele momento. Haja vista que ele... Eu não vou... eu vou ter que buscar dentro da poesia dele o que ele conseguiu manter e preservar daquilo que ele queria que era o essencial dele enquanto poeta, né? Mas eu acho que, pelo que eu percebo, ou ele segue essa coisa escancarada de listas, certo? Que pegam e falam assim, olha, vocês estão vendo, olha, se eu não expor aquilo que é a reificação do homem e do mundo, eu acho que ninguém está chegando. Eu não sei se eu colocar, se eu usar uma linguagem, todos os outros recursos da língua, da poesia, eu vou conseguir. Eu acho que num primeiro momento pode ser isso, e num outro eu penso que ele pode ter se esquivado mesmo e partido para um tipo de poesia que também buscasse revelar aquilo que era também era conteúdo social histórico em algum momento e que também iria se perder por conta dessa invasão dos espaços, de todos os espaços pelo capital. E aí no Boitempo, por exemplo, ele volta a falar dessas heterobiografias em que ele vai olhando para o outro, olhando para si mesmo. Não sei. Eu acho que eu preciso pensar. Então, eu acho que a resposta da indústria cultural é um pouco ligada ao que eu falei com o Matheus. A resposta do Matheus é uma apropriação do capital da indústria cultural, logo, em consequência disso, há um direcionamento para aquilo que se deve consumir. Né? Lembrar do Benjamin lá na era da reprodutibilidade da obra de arte, na era da reprodutibilidade técnica, a gente já estava falando isso no começo do século. Né? Então você tem uma apropriação dos meios de comunicação, da arte, do cinema, essa coisa toda. E, enfim, a indústria cultural, essa experiência que teve no Conjunto Nacional da Livraria Cultura, e ter visto que o livro Toda a Poesia do Paulo Leminski, que ele ocupava todas as vitrines, e depois fui ler que ele foi virou best-seller, isso responde. Acho que, não sei. E não sei também se há uma diferença para pensar a indústria cultural na questão do gênero, poesia ou prosa, no sentido do lugar que ocupa. Claro, a poesia se lê menos, porque é difícil, você tem uma proficiência maior para se ler, mas as pessoas estão lendo o Leminski. Né? E em relação à poesia de 70, até o texto aparentemente tem sido bom ressentido, mas eu procurei na hora de marcar os 3 últimos anos antes de 68, colocar só elementos de resistência. Eu sei que para muitas pessoas parece chover no molhado do que eu estou falando, porém,
está pensando que a gente está gravando, isso vai circular, serve para lembrar o que aconteceu, sobretudo no lugar da resistência. Agora, em relação a 70, uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, eu estou fazendo uma pesquisa, a pesquisa é para tentar achar uma mínima resposta para isso, né? Tudo bem, houve um lugar de ressignificação, né, da poesia, isso se perdeu, o que está acontecendo? Não sei, estou investigando isso, não sei se conseguiria responder. Agora, o que eles fizeram foi muito interessante, tem seus problemas, suas qualidades, né? A questão do engajamento, a questão da própria ironia. Quando eu li Nicolas Berra, que ele é irônico, né? Sarcástico. Até tinha um outro poema aqui, que são um trechinho do Zuka Sardan, que eu acho que eu queria falar. Ele fala assim: só existem duas classes, os que resguardam privilégios e os descontentes. Mas deixemos de reclamar, o choro é livre e tristeza não paga um digno. Mas a mais, multidão quebrada não faz motivo, a não ser que anda armado. O negócio de 70 tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? O que 68 tem a dizer sobre nós. Isso aí, né? Então, eu acho que é um lugar de se pensar assim, de tentar trazer, lugar e ler, e compartilhar, e estudar isso, mas a resposta não sei se alguém sabe dar essa resposta. Alguém tem mais alguma questão? Perguntas? Bom, então eu acho que a gente encerra por aqui. Bom, já que o Lucas Tradez chegou, então vou fazer uma pergunta talvez ampla, que não é, acho que não é uma coisa para responder a pergunta diretamente, mas talvez alguma coisa que vem aí. Você estuda Fábio Grau, não? Você é contemporâneo, enfim, você consegue esboçar, falar, comentar alguma coisa, não é de reflexo, porque acho que disso se trata, mas assim, pensando um pouco no seu texto e a trajetória que você apresentou, bom, se isso tem alguma coisa a ver com o Fábio Grau, vai perguntar assim, mas fique livre para comentar com você. Eu acho que era a minha ideia terminar o texto falando da minha pesquisa, porque de fato é um poeta contemporâneo e obviamente que ler o seu conjunto de obra vai tentar me dar pistas de revelar um pouco o que é a contemporaneidade na poesia. E eu acho que, de fato, eu deveria ter falado, porque esse final apocalíptico não diz respeito às questões interessantes que eu estou vendo no Fábio, né? Que tem até um pouco a ver com os influxos aí da geração de 70, se você pensar no Francisco Alvim, que usava, né, o empréstimo de vozes, o deslocamento, a ironia, né, ele vai também trazer na sua poesia, sobretudo e aí é um lugar da pesquisa, quando há uma espécie de homogeneização estética a partir da publicação do Bach, né, o livro, e depois o outro, que é o Treme Ainda, onde ele faz esse empréstimo de vozes. Para quem? Justamente para as pessoas que não têm espaço na sociedade. Então são tipos sociais, se é que a gente pode usar esse termo na poesia, né, ou as vozes líricas, que vão ocupar o lugar da marginalidade. Ou seja, essa temática, ou seja, essas vozes, elas vão representar um pouco o que é esse lugar de marginalidade do sujeito, da poesia, da arte, que vem desde uma resposta mesmo que o estudo gosta, né? Então acho que fazer esse paralelo também é possível, né? Talvez, enfim, é interessante, né? A maneira, e eu acho que ela só que é a poesia, né? Pensando naquela dicotomia que eu criei, né? Então os poetas da bolha intelectual e os poetas da bolha periférica também, porque não é assim tão fácil chegar no sarau e se apresentar. Ele consegue dar conta, eu acho, de criar uma estética interessante do que é a contemporaneidade nesse lugar sarcástico do deslocamento de vozes, quase que uma ambientação
dramática, né, teatral, teatro deslocado, digamos assim, né? Concepção aí do lugar que esses tipos ocupam na sociedade. E é legal também esse empréstimo de voz, ele se dá numa estrutura interessante, né? No começo da carreira ele publicava muito ainda poemas em primeira pessoa, uma espécie de lirismo e tal, mas depois, em um dado momento, ele começa a constituir, usar pouco a primeira pessoa, e quando ele usa essa primeira pessoa, não é dele, não é do suposto eu lírico do poeta, né? É um empréstimo para o trem, que fala em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, e aí essa poética do outro ela é bem interessante também. Vocês respondem, mas acho que é um pouco no lugar da pesquisa da poesia contemporânea, que seria uma resposta não apocalíptica, aí, uma espécie de lugar positivo que eu encontrei aí para pensar a contemporaneidade. Bom, gente, dado o horário, a gente vai encerrar a mesa. E muito obrigada pela presença de vocês.